do Centro Cultural Moçambicano Alemão aqui na cidade de Maputo, Mudungazi Alder Manhica, a quem agradeço por ter aceitado o nosso convite. Finalmente vamos conversar sobre esta exposição muito falada nos dias de hoje, uma exposição que tem temas à nossa volta e marca sem dúvidas um trabalho interessante. Parabéns pela exposição, tive a ocasião de visitá-la. Como é que estás? Boa tarde. Estou bem, obrigado. Obrigado pelo convite e pelos elogios. É sempre bom. Isso inflama o ego do artista. O ego do artista é uma coisa como um balão, é uma coisa muito fácil de ficar inflamado. Depois explode e vem coisas boas. Ok. No fundo, o que chega a ser do outro lado? Do outro lado, foi uma experiência, digamos quase trágica, okay. Porque a princípio, quando chegamos a um acordo daquilo que eu queria mostrar, não foi exatamente o que saiu no fim. Acho que às vezes... Foi extraído pelo resultado final? Não, fui traído pela minha estado de negação, porque eu queria sair desse aspecto onde estamos a falar sobre o Covid e as coisas estão à volta. Então, tentei fintar esse tema. Então, durante o processo criativo da exposição, que a princípio estava suposta ser feita, que era algo mais, digamos, mais em jeito de instalação, uma coisa mais surreal. Mas, entretanto, esses tempos que nós temos passado e fui percebendo que, por mais que seja cansativo estar a falar do Covid, acho que nós como artistas, músicos, escritores... Artistas não sou todo, né? Sim, temos uma voz e temos que aproveitar essa voz a partir do trabalho que nós temos, que é para dar o nosso ponto de vista sobre a sociedade. E neste caso não é um ponto de vista só sobre Moçambique, é uma coisa universal. Então, as ideias foram-se afunilando e eu acabei cedendo e disse exatamente, vai ser mesmo sobre os novos tempos, vai ser uma espécie de introspecção que acho que todo mundo, durante estes tempos que ainda não acabaram, temos estado a pensar nesse processo, e é um tempo que é de luta comum, em que todos temos um objetivo, que é ser de Estado. É por isso que a exposição tem esse tema que é do outro lado, que é do outro lado de todos nós, do outro lado dos sonhos que passaram por nós, do outro lado da empatia que faz com que, nesses tempos, todos a nível universal, lutamos para o mesmo resultado, que é ultrapassarmos a pandemia juntos. Claro, é uma luta coletiva e as artes ainda bem que se envolvem nesta luta e nos fazem pensar sobre o papel individual e coletivo. Como é que pensaste na escolha dos materiais para montar esta exposição? Vejo ali um diálogo muito diversificado a nível dos materiais, o aproveitamento dos materiais, a seleção dos materiais. Eu como é característica do meu trabalho, eu uso basicamente um material dito como desperdício, que faço uma reciclagem. Então, hoje em dia já consigo ter lá o meu estoque em casa, minha pequena reserva que me possibilita sempre que tenho um projeto ou uma ideia, tenho onde buscar o material e ir deixando fluir. É teu acervo, é teu material, é tua reserva? Sim, tem que vais acumulando ao longo dos tempos? Sim. E fica no teu ateliê, obviamente? Tenho não sei se no lugar, é segredo. Não, eu não sei se disse, mas uma vez disse na televisão, disse que tem
dispensório, não sei se isso existe, mas gostei da palavra. Então, Yeah. eu tenho lá um dispensório, depois tenho o meu ateliê e depois tenho a minha galeria que está em fase de De construção. acabamentos. Ok, está aí nos acabamentos. Então, o processo de escolha de material é aquilo que já sabemos de Mudungazi. Aproveitamento é sempre aproveitamento. Como é que o processo de escolha dos materiais e essa ideia de aproveitamento desses materiais, como se fosse o resgatar, o voltar a dar valor a essas peças tornadas lixo e desvalorizadas, como é que este processo e esta valorização destes materiais reforça o conceito curatorial desta exposição? Eu acho que essa pergunta acho que não serei capaz de responder porque como uso esse material de forma quase automática, para mim o mais importante era a ideia depois dos materiais juntos, a ideia que eu queria transmitir. Tanto mais que, mais uma vez, eu a lutar comigo mesmo, não queria que a exposição tivesse um segmento pragmático, quer dizer, começa aqui e vai assim. Mas como Não há uma coisa matemática ali, tipo 1 mais 1. É isto, foi um trabalho de não, experimentação. eu quis tentar me desconstruir mais daquilo que eu era capaz. Então, eu digo que não foram exatamente os materiais, mas foi o conjunto do trabalho final. Tanto mais que eu consegui depois, no fim, contra a minha vontade, criar um roteiro pela exposição, que tem um princípio que consegui dividir entre uma parte que é de reflexão, Yeah. que é sociedade, depois tem uma parte central que é uma espécie de instalação, Ok. que é que eu chamei de sobreviventes, que tem muito a ver com a expressão, são os sobreviventes do Covid, que somos nós, ainda somos nós. Mas também eu podia dar um outro nome que seria My Love, ou podia dar outro nome que seria distanciamento social, porque é um conjunto de 10 peças divididas em cubos metálicos, que é uma espécie de ironia ao tal dito, a tal dita necessidade desse distanciamento. Então, eu digo ironia porque eu imagino as pessoas que têm que apanhar uma Love, um TPM, um Chapa, que são pedidas a elas, que eu até percebo que tenham esse distanciamento. Então, eu digo que é ironia, por isso que estão ali centralizadas. Depois tem a parte do futuro, que é a última parte da exposição, que eu chamei os sonhadores. Então, eu conheço os sonhadores, que é talvez o outro lado, que é o lado que eu espero e será melhor, que é o lado do futuro, em que já são peças muito cheias de cor, coloridas, que é para Tem mais vida, né? ter mais vida, que é para dar uma imagem de alento e esperança. Então, muitas vezes, como artista, eu preciso assumir, os artistas não são como contabilistas, que as coisas são assim. Eu comecei um projeto assim, mas depois no fim disse que não valia a pena lutar e deixei as coisas fluírem como eram e estou muito feliz com o resultado. Com o resultado, uma exposição interessante e que nos permite conhecer o trabalho de Mudungazi e está patente na galeria do Centro Cultural Moçambicano Alemão. Mudungazi, quando eu perguntava sobre a relação que há entre o processo de recuperação de materiais, que é, na verdade, a reciclagem, e a mensagem de esperança, de sonhos, que é uma das etapas ou faz parte do roteiro da exposição, versus essa ideia de diálogo entre o processo, os materiais e o conceito de curadoria da exposição. Era justamente por isso a ideia de perceber como é que esses pedaços também retratam os pedaços da existência humana hoje, como é que esta ideia de transformar lixo em obra de arte, até também essa ideia de fazer nascer a esperança de vidas que, de certo modo, também estão em risco, em constante perigo,
e todos nós vivemos nessa incerteza, não é? E acho que encontra a resposta nessa ideia de roteiro da exposição. Agora, esta, se calhar, é uma perspectiva do espectador, de quem foi ver a exposição. Quem foi ver a exposição. E a pergunta agora também que segue é, como é que as máscaras continuam a ser importantes na tua forma de criar as tuas peças? Para quem olha para a exposição, consegue perceber alguns traços dessa ideia de máscaras, ou é impressão minha apenas? Acho que as máscaras, como já fiz antes, em termos de máscaras, quer dizer, uma contraposição das máscaras tribais africanas. Hoje em dia faço máscara, mas estou a dedicar-me a personagens do dia a dia. E mesmo uso também as máscaras que é para nelas conter informações atuais, informações que são de caráter social, tanto de crítica ou mesmo de elogio, as coisas que vão acontecendo em nosso redor, mas basicamente em Moçambique, nossos ganhos e nossas frustrações e tristezas. Então, acho que os materiais que eu uso dão-me imenso prazer, porque consigo divertir-me e consigo passar imagens que às vezes eu acho que são muito estão ali muito escondidas. E quando exponho o trabalho e vejo as reações das pessoas em relação àquilo que eu queria transmitir sem ser muito óbvio, e as pessoas percebem e comentam, às vezes com graça, ou às vezes tentar perceber como é que eu consigo passar essa mensagem, que às vezes é forte, mas de uma forma leve, colorida, ou como é que é? Relaxada. Pois, e é interessante isto, que é uma expressão que nos remete à reflexão, mas também procura partilhar isto de forma mais tranquila, né? De forma mais tranquila. Como é que é este exercício de falar de temas preocupantes para a sociedade moçambicana, para a humanidade toda, mas procurar imprimir um sentido mais leve e que anuncia, se calhar, essa tal esperança, esses tais sonhos? Como é que é o teu processo de criação desta atmosfera de conversa entre dois mundos, entre duas abordagens, na verdade, adversos, que é o caos, é a imagem de caos que é traduzida numa espécie de flor da esperança ou uma espécie de carta de amor para as pessoas, para o mundo? Como disse, acho que para mim, quando eu saio desse estado de negação, porque eu próprio percebo que às vezes há assuntos que são pesados, são assuntos que nós sabemos que existem. Por exemplo, quando eu fiz a minha exposição Famílias Moçambicanas, O Remédio da Lua, e eu também agora percebi há dias que eu gosto muito de três, porque dividi a exposição em três famílias. Uma família realmente campesina, humilde, que é para não dizer muito pobre, uma família urbana, de classe média, se é que existe, e uma família também urbana, moçambicana, mas abastada. Média alta. Ricos mesmo, que vão passar férias a Dubai, a Santorini, em Vilanculos. Acho que foi complicado a princípio, quando eu disse que o Remédio da Lua é um assunto nosso, moçambicano, de Maputo, ou da zona sul de Moçambique, mas não tinha sido levado assim a público da forma como eu levei, onde eu assumia que todo mundo toma, todas as famílias tomam. Então, esse era o elo de ligação. Eu acho que quando nós não problematizamos, ou não fazemos drama sobre um assunto, a coisa torna-se leve e as pessoas conseguem pensar nisso de uma forma mais saudável, sem medo desse impacto, sem medo dessa forçosidade de combater, porque eu estou à parte, porque eu não faço, mas faço, porque eu não faço parte desse sistema assim como é descrito. Então, acho que também sem
acho que às vezes essas coisas vão acontecendo talvez de forma. Acho que estão dentro de mim que eu já não faço muito esforço. Pois. É por isso que a exposição começa com neocolonialismo com três peças. Neocolonialismo, Uhum. espiritualidade, uma imagem disfarçada de um Jesus Cristo grávido, mas que não era, era uma mulher Uhum. a dar luz, mas eu tive lá um amigo que foi lá e disse, disse neocolonialismo, espiritualidade, isto aqui é igreja. Eu disse, não, não é. Eu disse, não, é, mas só que também é, mas eu não disse. Yeah, E yeah. depois a outra era capitalismo. Uhum. Que eu acho também que, para mim, estes três fatores que eu escolhi, que não eram máscaras, acho que são alguns fatores dos muitos que nos levaram a todos a tentar explicar várias vertentes sobre os tempos em que vivemos. E interpretar a própria história, né? Sim, sim, agora da forma como podemos acreditar que, mesmo que se diga que todo mundo esteve junto, mas nós temos casos como eu digo, imagina num caso em que alguém que já matabichou e almoçou é dado a ele o jantar em comparação com alguém que ainda quer matabichar. Por exemplo, isso aconteceu em África, países que já tinham dado europeus a primeira e a segunda dose e ao invés de darem acesso a países africanos que nem tinham talvez 2% de população vacinada, preferiram usar as vacinas que é para dar a segunda dose. Temos um caso disso, que foi, por exemplo, aqui o Bolsonaro, que já tinha pago as vacinas, mas não foram entregues, que é para dar às pessoas uma terceira dose. Então, eu acho que essas coisas de reflexão, eu conheço que essa parte da sociedade também é uma coisa que nós temos também que refletir. Claro que os aspectos do neocolonialismo, das coisas que estão a acontecer também afetaram o discurso disto, porque nós também não sabemos exatamente por onde vamos pegar. A ideia é vamos estar juntos que é para ultrapassar. Então, quando falas dos materiais, eu agora lembro que os sobreviventes têm todos, as 10 obras sobreviventes têm todos uma base em vidro. Ok. Então, essa base em vidro de sobreviventes também é para mostrar a fragilidade desse povo que é impingido e quer se proteger. Mas as condições sociais impelam ou obrigam que essas pessoas se exponham todos os dias, não porque não querem. E às vezes dizem, não, são não marginais no tempo de. Não, são marginais no sentido de não querem apelar aos padrões. Mas como que tu vives em Mamaguanini, vives de Benfica e tens que vir à cidade de apanhar chapa e dizes que tens que estar em distanciamento social. Às vezes é isso. Então, também uso muito dessa ironia Pois. hipócrita que é para entrar nesse estado de fazer um exercício do que se passa. E a única arma que eu tenho é essa. É a arte. É a arte e vou passando uma mensagem, vou dando voz aos que não têm voz e vou aproveitar, libertar das coisas que ficam presas dentro de mim e que acho que tem que sair. Sem dúvidas, sem dúvidas. E é interessante que discute isto criando várias alternativas de interpretação. Aliás, essa mensagem subjetiva acaba por gerar essas interpretações que são diversas e livres para cada espectador. E é assim, não é? Que a arte também funciona. A ideia de lançar a proposta e a sociedade discutir. Mas, no fundo, há um trabalho muito sério de visita à literatura para abordar esses temas todos.
o processo de leitura, o processo de leitura do que acontece nos nossos dias, mas também de visita ou de revisitação, de consulta às obras, às narrativas ou à reflexão. É isto, no fundo, que acontece, a visita à literatura, do que acontece hoje e aconteceu, ou é uma questão de observação sua? Eu acho que é complementar. Acho que é complementar. Por exemplo, quando eu acho que a minha expressão é um bocadinho mórbida. Yeah. Vou pensando nisso. Eu acho que a palavra tem poder. Acho que o foco da minha expressão, para mim, são os sobreviventes. E eu quando digo que às vezes é uma coisa que compensa, porque eu estive a ler, decidi por me ler o livro que tinha, e eu quando digo que a palavra tem poder, porque eu digo, mas essa expressão é mesmo mórbida, é mesmo um ode aos sobreviventes, e quando digo sobreviventes, falas de. Porque se é sobreviventes é porque temos mortos, né? Yeah. Então, eu quando digo que a palavra tem poder, eu fui à minha pequena biblioteca à procura de uns livros para ler. Quantos livros tem agora, Mudungas? Alguns, De leitura? acho que alguns, talvez uns 200. 200. Então, Posso lhe doar mais? pode, gostaria. Então, olha a coincidência. Tenho os livros amontoados, tiro o primeiro, tinha a minha capa, que é o livro do Pedro Pereira Lopes, que era Invenção de Cemitério. Ok, tá bom. Não vou ler isto. Não. Fui buscar o outro, assim, aleatoriamente, veio Fernando Manuel. E esse era o Homem Escolhido. Então, ok, vou ler Fernando Manuel, temos crônicas boas, mas havia muita morte. Nas crônicas de Fernando Manuel. Ok, então, li o todo, depois li o outro, e por conseguinte, assim, do nada, vejo um livro que eu tenho há muito tempo, que não leio, porque sempre disseram que é de língua, é de percepção difícil. Que é o livro que eu estou lendo agora, que é Intermitências da Morte do José Saramago. Então, acho que eu, às vezes, quando digo a mim mesmo que o teu pensamento vai trazer o que tu queres. Então, eu, dentro desse meu raciocínio, que é um bocadinho mórbido, acabei lendo 3 livros que têm muito disso da morte. Claro, também fiquei acordado que muitas vezes é melhor não ouvir aquilo que as pessoas dizem. Porque o livro do José Saramago fala da morte como se... Mas não vais imaginar que aquilo é de um humor sarcástico, é de uma coisa leve, é de uma reflexão. É brincar com o caos, né? É brincar com o caos, mas não não é tão agressivo como parece que é o título. Não é muito obscuro, na verdade. Não, é mesmo, é tipo sátira, é tipo Yeah. pôr coisas que nós vemos todos os dias e achamos que, ok, afinal de contas, isto aqui existe. Mas, então, acho que arrependo-me de ter ouvido várias vezes, não lês Saramago porque é agressivo, porque não vais perceber. Eu acho que uma das últimas coisas que eu ouvi é que o Saramago, quando escreve, não põe vírgulas. Eu Tem tenho... muitos pontos até continuados. Mas eu que estou a ler o livro, por acaso, é o único que eu tenho. Acho que foi Flui muito, né? É, Conseguiste respirar durante é muito relaxante. Acho que qualquer pessoa pode ler. Não tem nenhum estilismo quando escreve, palavras complicadas. Não, então, em termos de literatura, agora estou a tentar baixar a emoção da exposição, e acho que a única coisa que consegue me acalmar é mesmo estando a ler. Ok. E consegues visitar a exposição, observar a exposição com 2 sentidos. O sentido de autor das obras, mas também o sentido de crítico. Com sentido crítico, quis dizer. Eu, normalmente, quem monta e quem faz a minha curadoria das minhas últimas exposições, tanto mais em Portugal, no banco, ano passado e esta, eu preferi não ter muita influência, digamos, de curadores. Eu percebo o trabalho. Então, eu não faço mais uma
recordaria como se diz de forma profissional, mas quero ter essa uma vontade de fazer o, o que eu quero. Assumes mais protagonismo, Sim, mais direção, né? Então, o que quer dizer? Perdi-me. Que assistes como autor e, como, então, e como uma pessoa com sentido crítico. Então, enquanto preparo a exposição, tenho uma ideia do que eu quero fazer, isso é mais ou menos 2 meses antes, tenho uma ideia e vou me focar nessa ideia. Claro que às vezes há desvios, como tudo, mas depois monto a exposição. Depois de montar a exposição, um dia antes fico relaxado porque o trabalho está entregue, não se partiu nada, a ideia está pronta. Então, é o dia da abertura, em que estou lá, mas eu não faço parte daquele momento. Não consigo fazer parte. Estou ali com uma barata tonta, nem sei onde estou ali para cumprimentar, agradecer. Mas depois disso, nos próximos 2, 3 dias, é que vou lá, vou lá em 2, como crítico e como artista, com a sala totalmente vazia. Sim. E sou eu a conversar comigo mesmo e a criticar, mas muitas vezes não tenho razões de fazer alterações ou de me esquivar pelo fato de ter assumido. Então, quando tenho visitas guiadas, também são os momentos em que tenho lá convidados que gostariam que eu estivesse lá, que é para conversar. Aliás, falando nisso em conversa, dia 8 de fevereiro, temos uma espécie de vernissage. Existe a vernissage, que é a abertura, essa é a vernissage, em que eu vou estar lá. No dia 8 de fevereiro, 8 de haverá a fevereiro, sessão do encerramento da exposição. às 8, em que eu hei de estar lá, és convidado. Estarei lá. Todos são convidados, que é para fazer perguntas, conversar. Uma conversa sobre do outro lado. Sim, uma conversa sobre do outro lado, uma coisa super informal. Não garanto o coquetel não vai encher. Obrigado, Mudungaço, pela presença. Parabéns pela exposição. Voltaremos a conversar num futuro muito breve. Um abraço. Ok. Obrigado.